Ligou o seu computador agora ou as páginas do Estadão nas redes sociais, no Facebook e no YouTube também. Seja bem-vindo ao Mentalistas desta semana. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista psicóloga. Toda semana, toda segunda-feira às 11 da manhã, trazendo um tema interessante aqui no programa. De hoje vamos falar sobre o efeito dos medicamentos para emagrecer no nosso cérebro, na nossa mente. Será que eles são capazes de mudar os nossos comportamentos? Será que vale tudo para conquistar um corpo sarado, um corpo bom, para emagrecer e perder peso? É o que a gente vai desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Mentalistas dessa semana a doutora Ana Luísa Vilela, que é médica nutróloga, especialista em emagrecimento. Tudo bem, doutora Ana? Tudo bem, um prazer. Obrigada pela presença. Também está conosco o psiquiatra Diego Tavares, ele que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que tem um grupo específico para falar sobre transtornos afetivos lá no IPQ. Tudo bem, doutor Diego? Tudo bem. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, falando sobre um tema tão importante, tão curioso, até você internauta que tiver alguma dúvida, quiser escrever uma mensagem pra gente aqui, pode postar no facebook.com do Estadão, tá certo? A gente está fazendo essa transmissão pelo caderno de Metrópole do Estadão. Começando com o Dr. Diego Tavares, falando sobre o efeito dos medicamentos. A gente teve uma decisão, né, há pouco mais de um mês, que liberou alguns medicamentos para emagrecer, com o aval da Anvisa. O que a gente pode falar do uso desses medicamentos? Eles são todos controlados? Qual que é o balanço que a gente pode fazer, doutor Diego? Bom, quando a gente fala de medicamento para emagrecer, nós temos que levar em consideração que, na verdade, existem muitos medicamentos que podem auxiliar em perda de peso e que não necessariamente são desenvolvidos para emagrecer especificamente, porque, na verdade, o tratamento de perda de peso, de redução de apetite, de controle de medidas, isso envolve muito mais medidas comportamentais e, às vezes, isso inclui atividade e exercício físico, a dieta, a rotina de sono e a rotina de vida. Então eu lembro até de uma entrevista em que eu tive que estudar um tema para falar numa entrevista sobre como pessoas que tinham déficit de atenção poderiam ganhar mais peso. Por conta do transtorno cerebral que atrapalhava a atenção, a pessoa tinha dificuldade de se organizar no dia a dia, e com isso ela não conseguia estabelecer rotinas, isso levava a um ganho de peso maior porque ela comia fora de hora e ela se desorganizava. Então toda vez que a gente fala nisso, a gente tem que levar em consideração que isso é apenas uma pequena parte do tratamento, que é sim importante, a Ana Luísa vai falar bastante sobre isso, mas que a perda de peso envolve várias outras questões. Doutora Ana Luísa, quando a pessoa chega no seu consultório e fala, doutora, quero emagrecer, me dá um remedinho, qual que é o procedimento que se costuma fazer? A senhora ainda faz um levantamento do histórico de vida, né, desse paciente? Qual que é a abordagem clínica, hein? Então, vamos entender o que é a obesidade, tá? A obesidade é um processo, é um evoluir de várias pequenas doenças. Um paciente não engorda simplesmente por um fator. Ele engorda por um fator psicológico, ele engorda por um fator comportamental, ele engorda por genética, ele engorda por distúrbios, não só de humor, mas de várias pequenas coisas que vão corroborando para isso tudo no dia a dia dele. Então o remédio, vamos pensar que a gente tem que tratar 5, 6 doenças. Por que não usar 5, 6 medicamentos? Por que não usar 5, 6 estratégias de mudança de comportamento? Então, cada paciente tem um tratamento adequado. O porquê que a gente tem muita dificuldade para tratar a obesidade? Não existe uma fórmula. Não é um paciente padrão. E é uma doença que há pouco tempo ela tem sido considerada uma doença, porque elas são várias pequenas doenças que vão levando a gente a um estado de incompetência, porque você não consegue emagrecer, um estado de insatisfação, porque você olha para o teu corpo, você não está satisfeito em se mostrar para o outro, vai levando a uma compulsão, porque você tem que procurar prazer. O nosso cérebro é a fonte responsável pelo prazer. Então, o açúcar, depois o Diego fala isso, o açúcar é a maneira mais simples e ilícita de ter prazer. A gente não depende do outro, a gente não depende
de nada. Hoje em dia a comida é muito fácil, né? E outro fato que a gente também não pode esquecer é que a gente não gasta. A gente consome, hoje a gente tem acesso e a gente gasta pouco. Então, olha só como é complexo escolher um medicamento para todos esses fatos. Então, às vezes, os remédios não são para emagrecer. Na maioria das vezes, a gente tem muito pouco arsenal de moderadores de apetite. A gente tem muito mais remédios para tratar uma doença. Igual eu falo no consultório, a gente não pode tratar a árvore pelas folhas. A gente tem que tratar pela raiz. Se a gente não trata, dá rebote. Se a gente não trata, a gente trata esse paciente num período e depois ele vai voltar a engordar porque o problema dele não foi curado. E a cura é muito difícil também. Isso que você destaca é interessante porque há pouco tempo a obesidade agora é encarada como uma doença. Tem muita gente que não vê por esse ponto de vista, até alguns profissionais da área da medicina acabam vendo, as pessoas veem uma pessoa mais gorda, uma pessoa com sobrepeso e falam, aquele ali não gosta de fazer exercício, aquele ali é um preguiçoso. Tem uma série de rótulos sociais que é pouco falado. E agora parece, vocês veem que isso tá dando uma mudada, quer dizer, as pessoas estão encarando a obesidade efetivamente como uma doença. A pessoa que é obesa é uma pessoa doente, de fato. Então, mas isso acontece com a obesidade assim como aconteceu com a dependência química. A dependência química ela é uma comorbidade de muitas outras doenças. Durante muito tempo se achava que era vagabundagem, que a pessoa não tinha autocontrole para frear a impulsividade pela busca da substância. Quando na verdade, muitas vezes, a dependência química ela acontece junto com muitas outras doenças, por isso que às vezes o tratamento é falho, quando você busca tratar só aquela questão. Então na questão da obesidade, ela falou, então realmente tem várias doenças endocrinológicas, às vezes assim, asma, doenças que a gente nunca imagina que tenha relação com comer de noite e que às vezes você vai buscar e realmente aquele fator, porque essas coisas são silenciosas, elas não são assim na hora que eu tenho a doença e logo eu percebo que é um sintoma daquela doença o que está acontecendo. E o que é mais assim de novo em relação a isso é que muitas vezes a gente achava, por exemplo, que remédios para tratar depressão e transtorno bipolar engordavam, e aí eles viram que na verdade a doença engorda por si só. Então é uma característica, é uma comorbidade, uma doença que acontece junto da outra e que elas têm mecanismos inflamatórios parecidos, porque o paciente obeso ele é um inflamado, ele é uma pessoa cheia de outras doencinhas de inflamação, diabetes e por aí vai. Hoje a gente vê também que a obesidade é a doença do século. Hoje a obesidade está relacionada a aumento dos índices de câncer, diabetes, doenças cardíacas, vasculares. Então, se a gente não tratar esse pedacinho, a nossa saúde pública já está falida. Ela vai falir mais ainda, que cada vez existem mais obesos, cada vez a gente não consegue lidar com esses obesos, então as outras doenças vão crescendo. Então, por isso que a obesidade é tão importante de ser encarada, sabe? Hoje em dia a gente não pode passar a mão na cabeça do nosso filho porque ele é gordinho, olha, você é bonitinho. Não, vamos entender o que está acontecendo, vamos diagnosticar isso precoce, vamos entender que não é só um remédio, sabe? Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente entender a causa. E a obesidade ninguém consegue... Assim, agora estamos tendo grupos de estudo de causa, mas ainda tem muita coisa obscura, muitos erros genéticos. A epigenética está vindo aí para mostrar que existem genes ativos e não. Por que um gene é expresso em você e no seu irmão não? Então a gente tem muita coisa ainda para entender. Um obeso não é preguiçoso. Muitas vezes o obeso é um mal compreendido, tá? E muitas das vezes ele luta sozinho. Então, por isso um tratamento multidisciplinar, por isso que a gente está aqui enfatizando isso, é tão importante. Por isso que uma junção de medicamentos corretos é tão importante para tratar uma pessoa dessa. Porque eu não emagrecer também causa uma frustração que depois você não sabe como você vai lidar com isso no futuro, é muito difícil, sabe? É muito difícil, a automedicação é muito séria, porque às vezes a gente desencadeia processos que depois para voltar dá muito mais trabalho do que tratar a própria obesidade em si. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas a doutora Ana Luísa, que é especialista em emagrecimento, também médica nutróloga, e o psiquiatra Daniel Tavares, Diego Tavares, perdão, falando aqui sobre os efeitos do medicamento
em relação ao emagrecimento. Queria voltar ao tema da medicação e saber quando que ela é recomendada para o emagrecimento. A doutora disse aqui que são poucos, é pouco ofertado os remédios que efetivamente são indicados para emagrecer, né? Esses remédios são adequados em quais casos? Quando a pessoa já não tem mais o que fazer, enfim, qual que é a recomendação? É muito individual. Uma pessoa que não tem stop alimentar, aquela pessoa que come sem fim, tem indicação de alguns medicamentos. Aquela pessoa que tem uma péssima digestão, tem um hábito alimentar errado, não dorme bem, talvez ela pode ter indicação de outro tipo de medicamento, mas vai muito de uma anamnese bem feita, vai muito de entender qual é o metabolismo. Um diabético tem uma necessidade diferente do não diabético. Um hipotiroideu, alguém que tem problema de tiroide, se ele for tratado, ele é uma pessoa normal. A gente tem aquele mito, né, que todo mundo que tem problema de tiroide vai ser gordinho. Não, muito pelo contrário, ele tem a possibilidade de ser até mais ativo do que uma pessoa que não. Que a tiroide dele tratada, ela pode funcionar muito melhor do que a uma não tratada. Porque a obesidade é silenciosa, e às vezes ela está no meio das outras doenças e a pessoa não percebe, vê ela só como consequência. Então, por exemplo, às vezes tem insônia que leva a pessoa a realmente ter ganho de peso. Mas todo medicamento que ele é usado para emagrecer, ele age diretamente no cérebro? Ou nem todo medicamento faz isso? Nem todo. E o grande problema disso é quando o medicamento age no cérebro e causa consequências em outras doenças que são comorbidade, ou seja, que estavam acontecendo ali conjuntamente, mas que ninguém percebeu, justamente porque a obesidade ela é uma medida, ela é um sinal, um alerta de que a população está doente. Então, se você vê obesidade, mostra que tem outras comorbidades junto. É muito difícil, isso que a gente chama de síndrome metabólica. Muito difícil assim ser um obeso sem hipertensão, sem diabetes, sem sedentarismo, sem resistência à insulina, sem alterações psiquiátricas menores. A pessoa continua trabalhando, mas não dorme bem, não tem energia, tem dificuldade de fazer as coisas, de se concentrar, tem oscilação de humor, tem ansiedade, e aí às vezes a obesidade ela é só ela passa escondida, ela passa silenciosa no meio disso tudo. É possível, doutora Ana Luísa, fazer um tratamento ao invés da medicação, usar a psicoterapia, no caso desses pacientes que têm uma certa compulsividade de comer? Por exemplo, eu tô triste, eu vou lá e como um pote de sorvete. Fiquei feliz, vamos jantar fora, vamos comer, afinal de contas, o comer afetivo, ele existe, né, de fato. Então, é possível, de repente, em vez de abusar dos medicamentos para emagrecer, você usar a psicoterapia como uma aliada nesse tratamento também? Então, assim, eu acho que todo mundo trabalha junto. Eu acho muito difícil a gente ter um início e a gente fazer um tratamento de choque só com a psicoterapia. Ela é uma ótima manutenção, por isso que eu acho que todos os profissionais têm que trabalhar juntos. A gente vê que a gente precisa de um estímulo a mais, principalmente no início de tratamento. Gordinho é safado, o gordinho vai... eu brinco que ele é safadinho porque ele vai deixando os tratamentos para depois. Vai deixando. Todo tratamento de obesidade tem que ter começo, meio e fim. Você tem que fazer mudanças, você precisa de pelo menos 90 dias junto com um profissional e próximo a ele com vontade disso. Porque a gente sabe que a gente tem que comer. A gente sabe aonde a gente peca, mas por que a gente não consegue fazer? Então, normalmente eu preciso de um psiquiatra junto, eu preciso de um psicólogo junto, eu preciso de um fisioterapeuta, porque muitos deles têm alguns problemas articulares que me impedem de fazer exercício pesado, e eu preciso introduzir atividade física na dieta, eu preciso de uma nutricionista que vai modular essa comida e mostrar para ele que não é o não comer que emagrece, é como eu vou comer e o que eu vou fazer para gastar aquela comida. Então a gente tem que ser inteligente, a gente não pode excluir. Então é um tratamento multidisciplinar. A psicoterapia está sim no meio desse tratamento. Eu acho que se a gente não se entender e se a gente não trabalhar os nossos medos e as nossas dificuldades, a gente não vai sair do lugar. Mas às vezes um medicamento é necessário sim, um tratamento temporário com um medicamento é necessário. A gente não pode ter preconceito quanto aos tratamentos de obesidade. Porque a obesidade é complexa, é difícil de ser tratada. E se a gente tiver preconceito, não vou tomar remédio, mas às vezes aquele remédio nem é para emagrecer, mas vai te ajudar tanto. Você fala assim, não, faz uma forcinha, experimenta, vamos experimentar juntos. Não quero tomar remédio nenhum. Então tá, vamos tentar isso, mas assim, o acompanhamento tem que ser muito próximo. Para a gente poder fazer as escolhas certas. Para cada paciente ter uma escolha. A gente não tem fórmula de bolo, a gente sabe
se a gente alterar aqui, a consequência que isso vai dar. E a gente tem que ver se esse paciente responde. Sabe? Por isso que essa proximidade é muito importante. Doutor Diego, e sobre aqueles chamados inibidores de apetite? A pessoa toma e ela tem uma sensação de saciedade. Como é que eles agem diretamente no cérebro? Eu queria que o senhor explicasse, né? Qual que é o perigo desse tipo de medicamento? Se ele é estendido a longo prazo. Não sei se de repente para algum caso pontual ele se faz necessário, mas queria que o senhor falasse um pouco dos inibidores de apetite, como eles agem no cérebro dos pacientes. Normalmente, assim, os inibidores de apetite, eles têm um efeito no cérebro em regiões que estão relacionadas à saciedade em lugares que estão relacionados ao apetite. A serotonina é um neurotransmissor que a gente sempre associa ele ao bom humor, mas na verdade, assim, o humor está relacionado a muitos neurotransmissores em conjunto, não é só a serotonina. Mas o grande problema é que muitos desses medicamentos, eles promovem um efeito serotoninérgico, um efeito de serotonina no cérebro muito intenso. E em alguns casos, quando a pessoa já tem uma vulnerabilidade, porque as doenças psiquiátricas, elas têm uma história natural, ou seja, um jeito natural de acontecer, que normalmente tem umas faixas etárias para acontecerem. Mas os nossos genes, muitas vezes, graças a essa epigenética que ela falou, eles estão desligados. E a gente não sabe quais doenças a gente tem chance de desenvolver. A gente sabe que na família tem pressão alta, diabetes, infarto e alguém teve esquizofrenia. Então, assim, mas muitas vezes a gente herda alguns genes, e são um conjunto de genes, não tem um gene só para o transtorno bipolar ou para a depressão. E aí quando a pessoa entra em contato com estimulantes do sistema nervoso central, porque esses inibidores de apetite, às vezes eles têm o mesmo efeito serotoninérgico que antidepressivo, só que um efeito potencializado muitas vezes. Isso provoca uma estimulação do sistema nervoso central muito intensa. Naqueles indivíduos que têm essa vulnerabilidade, eles começam a ter comportamentos que às vezes não são evidentes também. Por exemplo, porque muita gente acha, às vezes, que a pessoa bipolar, ela vai ter um comportamento de sair na rua, tirando a roupa ou falando, e todo mundo vai perceber que ela é louca. Isso é a minoria do transtorno bipolar. O que a gente chama de loucura, entre aspas, no transtorno bipolar, é quando o paciente fica psicótico, quando ele sai da realidade e fala coisas que todo mundo percebe que não tem nexo. A maior parte dos comportamentos do transtorno bipolar não são assim, destacados da personalidade da pessoa, eles acontecem junto do jeito de ser da pessoa, aflorando uma ou outra característica e fazendo com que ela tenha comportamentos que ela até ache que ela está controlando, mas não, que a gente chama de comportamentos impulsivos. Então a pessoa pode ter um aumento, por exemplo, de libido, que ela não identifica como doença, porque é positivo, só que ela está gastando muito tempo pensando em sexo, se masturbando, buscando pornografia, parando de trabalhar por conta disso, ou aumento de impulsividade para uso de substâncias que ela nunca vai achar que o medicamento está aumentando a impulsividade para buscar álcool, por exemplo. Ela troca uma impulsividade por outra, então. Então, ela estimula áreas do cérebro que vai fazer a pessoa buscar aquilo que ela já tinha uma afeição muitas vezes. E às vezes se for o álcool, se usou cocaína na adolescência, lá com 30 anos usa um inibidor de apetite e tem essa predisposição de base, pode acontecer. Mas isso é a minoria dos pacientes. Então os medicamentos, os inibidores de apetite, eles são muito bem-vindos no arsenal terapêutico, desde que seja feito um adequado rastreamento, porque às vezes a pessoa já vem descompensada, irritada, sem paciência, com gastos excessivos, com compulsão por drogas, com compulsão por bebida, com compulsão por sexo, sem dormir. Você vê que ela está estimulada. O transtorno bipolar é uma doença da estimulação cerebral. Toda vez que estimula e a pessoa passa assim, estou dormindo 2 horas, 3 horas por noite, não está normal. Não. Doutora, e aqueles shakes que existem, que prometem fazer, você toma um shake e aí, não precisa comer mais o resto do dia porque, já estou saciada, não preciso mais comer. Eles têm esse mesmo efeito? É um inibidor de apetite como esses outros medicamentos? O que você pode falar pra gente? Normalmente a gente tem vários estímulos que mostram para o nosso cérebro que a gente está saciada. O mastigar é um desses. E quando a gente toma um desses shakes, a gente pula uma etapa. É como se a gente já tivesse um alimento pré-digerido. Então, o mastigar manda resposta, informação para o cérebro que estou comendo. Vai chegar no estômago, o estômago dilata. Ele vai mandar uma outra mensagem. Estômago dilatado. Opa, comi.
Piloro abre, cai a comida no intestino. Esse resgate de açúcar, de aminoácidos, vai mandar outra resposta para o cérebro. Olha, parou porque tá legal, já consumi o que eu preciso. Então, se a gente fica muito viciado em comidas pré-digeridas, a gente não tem toda essa cascata e a gente não ensina o nosso cérebro a pensar. Muitos dos gordinhos já têm essa cascata hormonal errada. Ou o cérebro já não enxerga na hora que ele tem que enxergar esse hormônio, ou esse hormônio, o cérebro não é sensível quanto ele deveria ser esse hormônio. Então, existem já alguns pequenos problemas. Então, a gente comendo, lógico, vai emagrecer? É um alimento de baixa caloria. Porém, a gente não vai conseguir viver comendo esse tipo de alimento. Eu brinco que parece que eu coloquei um paciente numa bolha. Então, ele vai ter um mundo de shakes. Mas, na verdade, o seu mundo não é um mundo de shakes. Seu mundo é um mundo de sanduíches, é um mundo de arroz e feijão, é um mundo de almoços e jantares com a família e com os amigos. Em São Paulo é pior ainda, que é o mundo do happy hour. Não tem nenhuma prainha para você andar, todo mundo, você quer ter algum relacionamento, você vai comer. Então, você tem que aprender a lidar com esse mundo se você quer ser magro. Tem pessoas que, aí você fala, meu amigo come um monte e emagrece. Eu como só um pouquinho e engordo. O que é o seu pouquinho? Eu tive uma paciente que eu tentava, fiz milhões de dietas, tomando remédio e tal, não emagrecia. Ela, doutora, mas eu como uma saladinha e um bifinho. Gente, mas não é possível. Saladinha e um bifinho. Eu falei, tira foto dessa saladinha pra mim, me manda, por favor. E do bifinho também. Um bife à parmegiana, frito, a milanesa, e uma saladinha com gorgonzola, queijo brie, mel. Assim, extrapolava muito o que ela gastava. Não que isso seja proibido sempre, mas extrapolava. Por que eu não conseguia chegar no limiar calórico ideal para ela? Porque a saladinha e o bife era muito mais do que ela podia. Então a gente tem que entender, às vezes a gente não tem consciência do que a gente come por compulsão, por correria, sem o melhor, por prazer, ou sem o menor conhecimento do que comeu. O que você comeu hoje? Não sei. Então faz parte do nosso dia. E às vezes tem condicionamentos, assim como a droga, muitas vezes a gente não entende por que a pessoa bebe, mas ela não bebe simplesmente trancada no quarto escuro. Tem um condicionamento de estar num ambiente com muitas pessoas. Tem gente que fala, eu fumo só quando eu saio em festa. Então, esse fumar só quando está num ambiente de festa é a prova de que o nosso cérebro ele tem alguns condicionamentos, que são algumas coisas que a gente ensinou para o cérebro lá atrás, e a gente ensinou junto da liberação de muitas coisas prazerosas nessas áreas relacionadas a prazer, sexo, comida e outras atividades prazerosas. Então, o açúcar seria um ingrediente com esse propósito? Por exemplo, a gente cresce nas festinhas de aniversário comendo brigadeiro, tudo quanto é tipo de açúcar, e a gente sabe do efeito de dependência que causa também o açúcar, né? Principalmente os produtos industrializados com um conteúdo de açúcar muito intenso. Dá pra gente dizer que seria um histórico de vida que a gente é condicionado a... que a substância sempre tem um potencial dependógeno quando elas causam dependência. O que é isso? Elas têm um poder de produzir algo no sistema nervoso. Cocaína, por exemplo. Então ela gruda num determinado lugar, ela estimula uma liberação de muita dopamina, como se fosse assim, um chocolate, a dopamina libera 100 chocolates de uma vez, ao mesmo tempo, durante um curto intervalo de tempo, e depois cai. E normalmente o paciente que depois que usa cocaína tem depressão. Mas não é depressão de ficar meses, é algumas horas muito deprimido. Então, assim, é outro modelo também que mostrou que a depressão é uma doença física do cérebro. Que, assim, substâncias que estimulam muito rápido, eles podem desligar o cérebro em seguida. É uma lâmpada que liga, depois ela desliga e não espera. Agora, só a hora que esfriar para conseguir ligar. Outras substâncias, por exemplo, a maconha, elas vão ter um efeito mais lento, mas aí a depressão vai ser mais arrastada. Então, quanto mais rápido for a substância, mais o efeito é de saciedade e depois a abstinência, que é a falta. Então, muitas vezes tem pacientes que a relação com comer é de dependência química. Dependência química, faz o pico de insulina, felicidade enquanto o pico está alto, cai, depressão.
Então, daí que a necessidade dessa estabilização do prazer é tão importante, porque não é maldade, é a mesma coisa, ele está falando da cocaína em doses menores, é a mesma coisa que você chegar um dependente de cocaína e falar assim, para de usar, meu querido, porque vai ser bom para você. É óbvio que ele sabe disso. Ele sabe. E com uma desvantagem que o açúcar é socialmente aceito, as pessoas te oferecem o açúcar, você não quer um chocolatinho, um docinho nas festas, então, que não tem Mas glória. você sabe que às vezes só a pessoa conhecer a condição de condicionamento já ajuda em tratar o condicionamento. Ela sabia Então, o que por exemplo, causa assim, essa- saber que tem medo de altura, às vezes a pessoa tem medo de altura e não assim, sabe que tem medo de altura, mas sabe o que exatamente que é. Tem medo de cair, é o vento, é o frio, o que que é. Então, às vezes, assim, a pessoa saber que tem uma relação com o carboidrato muito intensa, ela prestar atenção nisso já faz todo o efeito de a pessoa saber, olha, neste momento, nessa situação, estou muito feliz, eu vou comer mais. Então eu não vou deixar isso acontecer. Estou recebendo aqui no Mentalistas o Dr. Diego Tavares, psiquiatra, e a médica nutróloga Ana Luísa Vilela. Gente, só voltar para essa história dos medicamentos, eu queria saber se os medicamentos para emagrecer, em geral, eles podem alterar certos comportamentos do indivíduo. Então, por exemplo, o indivíduo que era mais calmo começa a ficar mais agitado, o indivíduo que era mais embotado, né, era mais com ele mesmo, ele começa a ficar socialmente mais ali, né, conversando com as pessoas. É possível, doutor Diego, causar esse tipo de efeito, mudança no comportamento do indivíduo? Mas se os medicamentos tiverem efeito dentro do sistema nervoso central no cérebro, se eles não tiverem, muitos medicamentos são de efeitos periféricos, são de efeitos no corpo, não entram para dentro do cérebro e não vão alterar nenhuma região do cérebro. Quando altera algumas regiões do cérebro, aí os comportamentos podem ser muito variados a depender das substâncias. Normalmente, aquilo que faz perder peso é aquilo que estimula o sistema nervoso central, porque liga áreas relacionadas a gasto de energia. Então, às vezes é muito comum medicamentos que são usados para emagrecer aumentarem a energia da pessoa. E aí ela consegue fazer mais exercício físico e às vezes a perda de peso nem é tanto pela falta de apetite. Mas assim, tá no médico saber dosar isso. Isso. A gente tem que ter esse feeling para não deixar o remédio sobressair ao nosso bem-estar. Por isso que são remédios totalmente dependentes do acompanhamento médico. Não é brincadeira, sabe? É muito difícil dosar isso. Por mais que a gente saiba dos efeitos colaterais, o meu efeito colateral não é igual ao seu. Então, um remédio, eu falo, quando a gente dá um remédio para emagrecer, a gente tem que perguntar para o paciente, tá tudo bem? Sentiu mudança? Se ele fala assim, não senti, aumenta o remédio, é sinal que você está no caminho certo. E se ele está emagrecendo, é sinal que você fez alguma coisa que está indo bem. Aí se ele falar que teve algum problema, fala, tô tendo náusea, opa, alguma coisa errada está acontecendo, vamos ter que trocar isso aí. É transitório? Existem remédios que têm efeitos colaterais transitórios. Não é? Então, peraí que eu tenho que mexer. Então, é uma área muito difícil de lidar. Às vezes, as doses são mínimas. O que faz bem para você é um mínimo, é um tantinho, o que faz bem para o outro é um monte. A gente não sabe essa reação. Mas daí o feeling, aí a experiência de estar tratando. E aí a importância de você estar procurando um profissional. Me dá muito medo a automedicação, porque você não tem essa destreza de identificar. É porque muitas vezes as pessoas elas se surpreendem com aquilo que é muito rápido. Por exemplo, o diurético faz a pessoa perder água e 2 quilos em 2 dias. O diurético ele não afeta o cérebro, afeta? Pode atuar no sistema Ele nervoso atua central, de uma maneira que o... mas não tanto em termos de dar doenças ou alteração de comportamento, mas ele pode ter efeitos no sistema nervoso central e fazer a pessoa fazer xixi demais, fazer a pessoa perder sódio, perder um monte de coisas, um monte de nutrientes, que aí às vezes nem mexe diretamente com o cérebro, mas a contrarregulação daquele distúrbio que você provocou vai alterar o sistema nervoso central, que vai perceber, olha, não posso deixar essa pessoa morrer urinando. Então, às vezes, assim, coisas assim, muito rápidas, elas são frias, porque... E assim, hoje em dia a gente mudou muito o nosso conceito de emagrecer. Eu acho que todo mundo tem que entender isso para saber o que a gente procura. O emagrecer hoje é fazer trocas boas. A gente tem que ter peso em músculo e pouca gordura. Então a gente pode até ser pesado. A balança já não é mais um critério fundamental no emagrecimento. A gente tem que ter uma quantidade adequada de gordura e uma quantidade adequada de músculo. Músculo faz a gente queimar,
faz o nosso metabolismo funcionar. A gordura não, é uma reserva. Hoje em dia a gente tem um supermercado, que é a nossa reserva. A gente não precisa carregar essa reserva toda no nosso corpo. Então, o entender isso, então às vezes a gente perder muito líquido, a gente está perdendo um peso, mas a gente não está mudando a nossa constituição corporal. Então, depois daquele rebote, você voltou àquela água que você tinha perdido, você engorda, você ganha mais peso ainda, e mais a água, e você descontrola todo o organismo, vai dar muito mais trabalho para a gente consertar depois. O rebote é aquele efeito sanfona, engorda e emagrece. Quando a gente perde peso, e perde peso às custas de massa magra, vamos supor, emagreci 10 quilos em um mês, tá? Muitas vezes a gente carrega muita perda de musculatura. Então a nossa necessidade calórica, ela vai lá para baixo. Se a gente gastava 1.500 calorias, a gente passa a gastar 1.000. Se a gente, com o pouquinho que a gente comer fora da curva, a gente vai transformando isso em gordura, em guarda. E a gente vai guardando, guardando, guardando. Aí vira aquele rebote, um rebote muito ruim, que a gente perdeu o músculo e ganhou gordura. Às vezes a pessoa ela é magra assim, em aparência, mas ela tem um percentual de gordura alto e colesterol alto, triglicérides alto. E aí vai refletir em outras doenças também, né? Mais gordura graves, no inclusive. fígado, colesterol, pode desencadear outras doenças. E a gente ri também, porque assim, quando eu vou me avaliar, eu me vejo, eu fico rindo de mim, eu falo assim, não, eu era obesa mórbida, pesava 110 quilos, hoje em dia eu vivo 160 quilos há 12 anos. Então assim, eu sou uma obesa, eu estou magra, mas é um dia depois do outro. É um dependente químico. É um dependente químico. É como só por hoje, então, do alcoolista, não é? Exatamente. Assim, é muito comum, eu tenho pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e que, se a gente não tomar cuidado, vai chegando próximo do peso anterior. Bom, doutora, e no seu exemplo, 12 quilos, quantos 60 quilos há 12 anos. E faz 12 anos que você... Qual que foi o segredo para fazer essa manutenção, hein, doutora? Não, é um dia depois do outro, eu não deixo 1 quilo virar 2. E é isso que eu tenho que passar. E assim, eu não deixo eu criar gordura visceral. A gente tem o gordinho saudável. Podemos ter um gordinho razoavelmente saudável, é aquele que tem gordura no quadril, gordura no braço, isso não afeta tanto a sua postura de atividade física, tal. Ele pode ser um pouquinho cheinho, mas se a gente criou gordura visceral, se essa gordura é uma gordura metabólica, se essa circunferência abdominal foge do normal, opa, síndrome metabólica. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, hoje em dia é esse tipo de cuidado que eu tenho. Sabe, eu tenho que olhar não só para mim, mas eu tenho que olhar para os meus pacientes e enxergar isso neles. Olha, eu tenho que ensinar eles a ter essa percepção que ele não vai ser um magro, ele vai estar magro. Obesidade é uma doença que não tem cura, assim como a pressão alta, assim como o diabetes, é um caminho sem volta. Você tem que aprender a lidar com essas patologias e cuidar da raiz, para que essa planta floresça e você consiga ter uma vida legal. Mas tratamento contínuo. Doutor Diego, é possível desconstruir esse comer afetivo que a gente falou, né? Que muitas vezes é causado pela ansiedade. A gente já está na reta final do programa, mas eu ainda gostaria dessa análise sua, do comer afetivo, né? Não, então a gente tem que sempre estar... As terapias, elas não são, principalmente terapias comportamentais, que são as que têm evidência para mudar comportamento, para perder peso, elas não vão ser uma conversa que você senta e conta o que você fez, onde você viajou, o que você fez, não. Ela vai pegar, tabelar exatamente quais são os seus comportamentos alimentares, onde você come, com quem você come, o que você faz, como você está se sentindo. Tem gente que come mais quando está triste, tem gente que come menos quando está triste ou ansioso. Então isso faz diferença, não é uma regra. Então às vezes assim, eu vejo isso, às vezes na mesma família, né, eu tenho um irmão que quando ele tem um triplo do peso que eu, e ele quando ele está ansioso ele come mais. E quando eu estou ansioso, eu como 10 vezes menos. Então, assim, isso é muito cerebral. É muito diferente de pessoa para pessoa. Então, assim, essas terapias, elas vão fazer as pessoas descobrirem coisas que estão acontecendo no dia a dia delas, que elas não têm a menor ideia. Nossa, é verdade. Quando eu saio numa festa com esses amigos, eu sempre como mais. Puxa, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço muito a participação do psiquiatra Diego Tavares, que é lá do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e que tem um grupo específico para falar sobre transtornos afetivos. Muito obrigada, viu, doutor Diego, pela presença. Que agradeço. Também agradecendo a doutora Ana Luísa Vilela, que é nutróloga, médica nutróloga, especialista em emagrecimento. Parabéns pela sua história, obrigada pela presença, doutora. Obrigada eu, é sempre um prazer falar de obesidade e ajudar as pessoas a emagrecer. E eu te espero no Mentalistas na semana que vem, toda segunda-feira, a partir das 11 da manhã. Obrigada pela sua audiência, até lá.
Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.